Quanto vale a vida de um cara que catava lixo aos 25 anos e aos 40 tá mudando a história das Copas do Mundo? Pra Messi, a resposta chegou nesta tarde, quando ele decidiu pegar um carro e ir direto pra Tampa, até a concentração de Cabo Verde, com um contrato do Inter Miami debaixo do braço e um presente que nenhum goleiro na história jamais tinha recebido. Daqui a 20 anos, quando perguntarem qual foi o maior feito da Copa de 2026, a resposta não vai ser um golaço de antologia, nem uma virada épica, nem uma final de infarto. Vai ser o que aconteceu hoje na concentração de Cabo Verde, com Vozinha e Messi cara a cara. Mas para entender de verdade o que rolou hoje, você precisa conhecer o homem por trás dessa história. Porque Vozinha não é só o goleiro revelação desta Copa. Ele é uma coisa rara de se ver no futebol de hoje. Um cara com uma vida capaz de fazer qualquer um parar tudo só pra escutar. Vozinha tem 40 anos. Nasceu em Cabo Verde, um arquipélago de 10 ilhas na frente do Senegal, com menos de 600 mil habitantes e uma seleção que nunca tinha pisado numa Copa do Mundo antes. Cresceu num lugar onde o futebol é vivido com loucura, mas onde virar profissional era um sonho que a dura realidade econômica tornava quase impossível de alcançar. Aos 25 anos, Vozinha não vivia de bola, acordava de madrugada para catar lixo nas ruas, tentando ganhar o pão com o único emprego que conseguiu, enquanto o sonho de jogar futebol continuava dando voltas na cabeça dele. E olha que a realidade não dava nenhuma pista de que ele fosse conseguir. Nesses anos, segundo ele mesmo contou numa entrevista que viralizou essa semana, teve uma coisa que impediu ele de desistir. Não foi um técnico, nem um companheiro de time, mas sim um jogador que ele via na televisão, um argentino que fazia coisas de outro planeta com a bola. Segundo Vozinha, foi esse jogador que ensinou pra ele que talento, trabalho duro e persistência conseguem te levar a lugares que a sua própria origem faria parecer impossível. Messi foi o único motivo pelo qual Vozinha continuou lutando quando o bom senso mandava desistir. E não é frase feita para impressionar, não. É o que um homem de 40 anos confessa com a simplicidade de quem guarda uma verdade tão profunda que já nem precisa enfeitar com palavras grandiosas. Ele soltou isso olhando fixo para a câmera, com a crueza de quem não busca aplauso, só quer revelar a pura verdade da própria vida. Vozinha chegou nessa Copa sendo um completo desconhecido, o goleiro de um país estreante que caiu num grupo da morte, junto com gigantes como Espanha e Uruguai. Duas potências históricas com orçamentos que fazem qualquer comparação com Cabo Verde virar piada, mas empatou com a Espanha, empatou com o Uruguai e também com a Arábia Saudita. Cabo Verde se classificou invicto graças às defesas do goleiro mais velho da Copa, uma verdadeira muralha que colocou um paizinho de menos de 600 mil pessoas nas oitavas de final de um Mundial pela primeira vez na história. As redes sociais descobriram Vozinha depois do duelo contra a Espanha. Primeiro apareceram os que assistiram ao jogo e ficaram besta com esse goleiro de 40 anos defendendo tudo, concentrado com a força de quem sabe que essa oportunidade não vai se repetir. Depois vieram as entrevistas, a época catando lixo, a admiração profunda por Messi. E em questão de dias, esse desconhecido somou mais de 10 milhões de seguidores nas redes. 10 milhões! Tudo isso em uma semana, para um goleiro de 40 anos de Cabo Verde que 99% dos torcedores nem sequer conhecia 15 dias atrás. É isso que acontece quando uma história de superação de verdade encontra o palco perfeito para vir à tona. O futebol raramente entrega conexões assim, mas quando entrega, provoca exatamente o que vivemos com Vozinha essa semana. O planeta inteiro parou para escutar um desconhecido humilde que, sem pertencer à elite dos grandes clubes, virou de repente a alma da Copa. Só que teve um detalhe a mais, um gesto que todo mundo viu e que acabou coroando Vozinha como o grande herói humano do torneio. Logo depois do jogo contra a Espanha, com todas as câmeras do planeta em cima dele e seu nome estampado em capas de veículos que jamais tinham citado um único jogador de Cabo Verde, Vozinha fez uma coisa que absolutamente ninguém esperava. Um jornalista perguntou o que ele desejava, agora que o mundo inteiro estava de olho nele. Que recompensa pessoal ele buscava depois de ter tocado o céu? Vozinha respondeu que só sonhava que a FIFA ajudasse a agilizar os documentos para que a mãe dele pudesse viajar e vê-lo jogando no torneio. Só isso. Nada de luxo, contrato de marca ou dinheiro. Só que a mãe dele pudesse assistir ao vivo antes que a Copa acabasse para a seleção dele. E se você já achou isso emocionante, se prepara, porque o melhor dessa história ainda nem tinha começado. O relato sobre a vida de Vozinha chegou aos ouvidos de Messi do jeito que os boatos correm numa Copa dessas, pelas redes
sociais. Gente do círculo próximo dele mostrou os vídeos que já estavam dando a volta ao mundo. Passou por essa corrente invisível que une os românticos do futebol, aqueles que buscam histórias reais, além dos gols, dos pontos e das estatísticas frias. Messi viu a entrevista, ouviu o relato do lixo, da mãe, e alguma coisa dentro dele clicou. Gente próxima diz que foi um estalo raríssimo para alguém que já está há 20 anos no topo desse esporte. Vozinha tinha citado ele diretamente. Confessou pro mundo inteiro que Messi foi sua tábua de salvação, o único motivo para não desistir aos 25 anos, quando sobrevivia catando lixo na rua. E Messi, acostumado a ser colocado no altar por milhões de pessoas, sentiu essa confissão de um jeito diferente. Não soava como o elogio vazio de sempre. Vozinha não estava falando do Messi jogador, falou do Messi como um farol de resistência, do que se sente ao ver alguém se esforçando e acreditando quando tudo ao redor empurra para desistir. Aquela imagem foi o único refúgio dele na pior tempestade. Messi digeriu tudo isso em silêncio e tomou uma decisão impensável para qualquer outra estrela do calibre dele, e não por falta de vontade. É que o mercado atual raramente tolera gestos tão espontâneos e puros, longe do marketing ou das campanhas de imprensa. Então, ele pegou o telefone e ligou para o David Beckham, resumiu a história de Vozinha, apresentou o plano. Beckham, que entende o valor das histórias humanas no esporte como poucos, deu o aval sem pensar duas vezes. Na hora, deu todo apoio para ele viajar até Tampa com uma proposta concreta debaixo do braço. Algo tangível para entregar a Vozinha. Eles não queriam tapinha nas costas, nem palavras de incentivo. Queriam mudar o destino desse cara de verdade. Tampa fica a menos de 1 hora de carro de Miami. É lá que joga o Inter Miami, o clube onde Messi encerrou sua passagem pelos Estados Unidos antes dessa Copa trazer ele de volta pro grande palco, onde ele sempre foi rei absoluto. Messi conhece bem a região, sabe exatamente qual caminho pegar. Nessa tarde, ele ligou o carro levando um envelope lacrado no banco do carona e a convicção absoluta do que estava prestes a fazer. Era um gesto que as pessoas iam lembrar muito mais do que qualquer gol dele nessas oitavas de final. No hotel de Cabo Verde, ninguém desconfiava que Messi estava a caminho. Os africanos ainda estavam vivendo a euforia da classificação histórica para as oitavas. Elenco, comissão técnica e dirigentes ainda digeriam uma conquista que 3 semanas atrás parecia delírio e que hoje já era realidade pura. Vozinha descansava no quarto quando avisaram que alguém muito interessado em falar com ele estava esperando lá embaixo, na recepção. Ninguém deu nome nenhum. Vozinha desceu as escadas com a curiosidade à flor da pele, completamente alheio ao que o esperava. Ainda vestia o uniforme de treino. Se sentia soterrado por um turbilhão de emoções impossíveis de processar. A classificação para as oitavas, 10 milhões de seguidores novos nas redes e ligações de jornalistas do mundo inteiro, que antes nem sabiam soletrar o nome dele. Ao reconhecer a silhueta que esperava na recepção, ele congelou. Messi estava ali, de pé, com a naturalidade de quem não precisa de fanfarra nem de cenário montado para se fazer notar. Com aquela calma típica que as pessoas próximas sempre elogiam nele, aquela timidez de quem não quer roubar a cena, só quer estar ali, de igual para igual. O primeiro instante desse encontro cara a cara deixou uma cena única que o futebol raramente entrega, segundo contaram depois as poucas testemunhas presentes. Vozinha, que passou 20 anos agarrada à imagem de Messi para não quebrar enquanto catava lixo para comer, tinha na sua frente o próprio Salvador, na recepção de um hotel em Tampa, no meio de uma Copa do Mundo. Nada de discurso ensaiado, nem câmera preparada, nem aquela hipocrisia protocolar que costuma tomar conta desses encontros quando são marcados com meses de antecedência só pra sair bonito na foto e agradar patrocinador. Messi deu o primeiro passo, apertou a mão dele e confessou que a história dele tinha mexido muito com ele. Queria conversar um pouco. Sentaram juntos. Ele explicou que assistiu à entrevista e que o passado catando lixo tinha atingido ele fundo, algo raríssimo nesse ponto da carreira dele. Disse que as pessoas costumam chamar ele de ídolo só pra pedir alguma coisa ou jogar as próprias exigências nas costas dele, mas as palavras de Vozinha eram totalmente puras, não buscavam nada em troca. Era um reflexo genuíno de um homem que usou os lances dele em campo como combustível para sobreviver na aspereza da vida real. Vozinha escutava absorto, com aquele olhar de quem está vivendo uma conversa de sonho com seu maior ídolo, justo no hotel da Flórida, a poucos dias de se enfrentarem em campo nas oitavas de final da Copa. Foi então que Messi tirou o envelope. Revelou que depois de conversar com David Beckham, o Inter Miami estava oferecendo um contrato de 2 temporadas completas, com um salário digno de um goleiro de nível internacional de primeira linha. Porque foi exatamente isso que Vozinha provou nessa Copa. Um goleiro de 40 anos que, em 3 jogos, fez coisas que outros 20 anos mais novos nem sonham conseguir com essa constância. Vozinha olhou para o envelope, abriu devagar, lendo com calma para que os olhos confirmassem o que a cabeça não conseguia acreditar. Um contrato do Miami assinado por Beckham com o nome dele na primeira linha. E é aí que a história dá uma virada absoluta, algo que o futebol nunca tinha visto antes, porque aquele contrato ainda guardava mais uma página. Messi pediu pra Vozinha virar a folha, e quando o goleiro leu, ergueu
ergueu o olhar do papel e ficou encarando Messi, mudo, por vários segundos. Aquela cláusula que Messi tinha pedido para incluir pessoalmente não tinha absolutamente nada a ver com as habilidades de vozinha no gol. Era sobre a pessoa que ele tinha citado quando o mundo perguntou o que ele queria, com todos os holofotes em cima dele. Aquela mulher pela qual ele só tinha pedido para agilizar uns papéis na FIFA para poder tê-la na arquibancada da Copa, vendo ele jogar. A mãe dele. O clube se comprometia por escrito a dar um emprego digno para a mãe de vozinha, com um salário para viver de verdade bem, sem depender de ninguém, sem aquela angústia que ele viveu na pele aos 25 anos, quando catava lixo para pagar as contas. Messi explicou que ao ouvir aquilo da FIFA e da mãe dele, entendeu que vozinha não estava atrás de reconhecimento esportivo, estava atrás exatamente do que tinha pedido quando o mundo lhe deu a chance, que a mãe dele estivesse segura. E muito bem, vozinha ficou sem palavras por um bom tempo. Quem presenciou aquele momento descreve com espanto de quem sabe que não vai ver uma cena dessas de novo na vida. Um cara de 40 anos, que aos 25 catava lixo, que nunca parou de acreditar, porque alguém numa tela ensinou pra ele que os sonhos não vencem prazo, e agora estava ali, sentado na frente desse mesmo alguém, com um contrato nas mãos e uma cláusula de ouro pra mãe dele. Uma coisa que nenhum empresário jamais teria exigido, mas que Messi incluiu por puro coração. O futebol vive décadas fabricando histórias de estrela milionária, carro de luxo e mansão gigante, mas quase nunca entrega um relato assim, onde alguém, na sua última Copa, em vez de olhar só pro próprio umbigo, prefere cuidar do goleiro que o idolatra e garantir o futuro da mãe dele. Isso não tem preço, é único. Vozinha assinou o acordo ali mesmo, na recepção do hotel, cara a cara com Messi, sem empresário no meio, sem intermediário, longe de todo aquele circo que cerca essas contratações, onde clube, jogador e representante enrolam a negociação por semanas até assinar no escritório frio, de terno e gravata. Dessa vez foi diferente. Só uma mesa de hotel, um envelope simples e dois homens que até poucos dias atrás eram de universos completamente opostos, compartilhando um momento íntimo que os dois vão carregar por muito tempo. Quando vozinha ergueu o olhar do papel assinado e encarou Messi, o que ele disse ficou marcado. As testemunhas lembram com aquele detalhe exato de quem sabe que está ouvindo uma frase gravada a fogo. Ele confessou que conhecer Messi tinha sido o sonho da vida inteira dele, que quando catava lixo aos 25 anos e ligava a televisão para os jogos dele para não perder o rumo dos próprios objetivos, a única imagem que ele via era dele, e que naqueles momentos de cansaço e dúvida brutal, quando tudo ficava difícil demais, encontrava no jogo dele a força para lutar mais um dia. E agora, aquele mito estava sentado na frente dele, na Flórida, com uma assinatura que transformava a existência inteira dele e protegia a mãe dele. Uma coisa que nenhum empresário sonharia em pedir e que Messi incluiu só por fazer o bem. Messi escutou tudo com atenção total, sem interromper. Quando vozinha terminou, soltou umas palavras que os presentes demoraram para processar. Ninguém esperava que o melhor da história confessasse que era ele quem devia agradecer. Que saber que alguém como vozinha continua lutando quando tudo manda parar, dá sentido pro que ele faz dentro de campo. Saber que o futebol dele ajudou um jovem catador de lixo a nunca desistir. Assim, cada gol marcado naqueles tempos ganhou um valor que ele jamais imaginou que teria. Depois Messi se levantou, abraçou ele e, ao sair do hotel, virou para dizer que no dia 3 de julho, em Miami, ia tentar fazer um gol nele, mas que esperava que ele defendesse. Vozinha soltou uma gargalhada sincera. Pela primeira vez, ria com a leveza de quem entende que tudo aquilo é real e, finalmente, se permite curtir o momento. No dia 3 de julho, no estádio de Miami, Vozinha vai defender a meta cara a cara com Messi. O homem que o inspirou a resistir enquanto catava lixo vai tentar marcar um gol nele nas oitavas de final da última Copa dele. E Vozinha, depois de assinar essa tarde com o Inter Miami e garantir uma cláusula pra mãe dele, vai fazer de tudo pra impedir isso. O futebol não inventa essas histórias, ele as encontra, e quando encontra, precisa contar rápido, antes que o barulho da Copa acabe enterrando tudo debaixo de estatística e análise vazia. Esses esquemas táticos não valem nada perto da imagem de um goleiro de 40 anos que catava lixo, e hoje assinou o contrato da vida dele, cara a cara com o homem que ensinou pra ele que os sonhos não vencem prazo. O que aconteceu essa tarde em Tampa carrega um significado enorme, algo que vai além de Messi, de Vozinha, do contrato e da famosa cláusula. É um elo direto com aquela essência que o futebol de negócio moderno perdeu no meio de estádio lotado, salário astronômico e transmissão em 180 países. Estou falando da pureza de agir sem esperar retorno financeiro ou benefício pessoal. Messi não foi até Tampa por conveniência. Também não foi porque assessor de imagem mandou, nem porque Beckley implorou para ele aparecer na foto da nova contratação do Miami. Ele fez isso depois de ouvir a vida de um homem que catava lixo aos 25 anos e o tinha como motor para continuar lutando. Entendeu que uma história desse tamanho pedia um gesto do mesmo tamanho. O detalhe é que esse futebol de 2026, com essa obsessão por marketing e direito de imagem, quase nunca entrega um momento assim. E quando entrega, precisa ser aplaudido de coração. Messi já tem 38 anos, reina há 2 décadas e conquistou absolutamente tudo. Acumula mais troféu e prêmio que qualquer outro na história.
Mesmo assim, na Copa de despedida dele, em vez de se prender só em repetir o Catar, entendeu que sobrava espaço para algo maior, viajar até Tampa, olhar nos olhos de Vozinha e entregar um contrato com aquela cláusula humana que ninguém pediu para ele fazer. Esse é o Messi que de verdade cura o futebol. Não o das estatísticas, embora os gols dele continuem caindo, mas o homem que decide fora de campo, quando ninguém tá vendo nem obrigando ele a nada, agindo só porque o coração manda. Enquanto isso, Vozinha carrega um milagre que 7 dias atrás era impossível de imaginar. Tem um contrato assinado com o próprio Inter Miami, um salário digno garantindo a mãe dele, e uma certeza que não tem preço. Saber que aquele ídolo da televisão, que o inspirava a continuar varrendo rua, quando o futebol parecia um sonho inalcançável, hoje sabe que ele existe, olha na cara dele na Flórida e agradece de coração. Isso mesmo, agradece. O melhor de todos os tempos se curvando diante de um goleiro de 40 anos, nascido em Cabo Verde. No dia 3 de julho, em Miami, aquela partida vai carregar uma tensão emocional nunca vista numas oitavas de final em toda a história das Copas. E não por causa do resultado, mesmo com a Argentina saindo como favorita, mas pelo peso enorme de ver esses dois homens, transformados pelo que viveram nessa tarde na Flórida, se encontrarem dentro do gramado. Vozinha vai olhar pro outro lado do campo, vai ver Messi aquecendo com a camisa albiceleste e, de repente, todos aqueles anos entre o lixo e aquele coliseu vão se projetar na cabeça dele numa tempestade de lembranças impossível de segurar. Messi vai buscar o gol com o olhar, vai observar a Vozinha embaixo da trave e vai sentir a paz de saber que agiu com o coração. Não importa o resultado final dos 90 minutos de batalha, porque assim que a bola rolar, os dois vão brigar com a alma. Messi vai buscar o gol, Vozinha vai voar para evitar. O futebol profissional nunca entende de sentimentalismo quando o apito toca. Assim que a bola rolar, a poesia fica no banco, e só importa o suor e o instinto. Mesmo assim, o que acontecer no dia 3 de julho, em Miami, vai carregar uma marca humana que nenhum placar vai apagar. Vai ser o legado de duas almas que dividiram um café e uma verdade nua, algo raríssimo nesse mundo corporativo. Um pacto sem estratégia nem marketing, livre da histeria coletiva da Copa. Um catador humilde que catava lixo aos 25 e aos 40 está numa Copa do Mundo na frente do maior gênio da história, que essa tarde pegou as chaves do próprio carro para dirigir quilômetros, convencido de que aquela história valia muito mais do que uma mensagem fria na internet. Beckham merece um espaço enorme nessa história. O papel dele nessa tarde não foi o de um simples dirigente que assina contrato, mas o de alguém que, quando Messi ligou para contar o plano, respondeu na hora. Ele entendeu no mesmo segundo que aquela proposta era exatamente o tipo de história que dá sentido pro jogo inteiro. Beckham construiu o Inter Miami com uma visão bem clara. Queria dar pro futebol americano algo que nunca tinha tido antes, uma identidade de verdade, um clube com alma. Num país onde esse esporte compete direto com gigantes que já estão instalados há décadas na cultura do povo, ele trouxe Messi para colocar o clube no mapa mundial. E agora, a estrela devolve um presente que dinheiro nenhum compra artificialmente. Uma história que todo mundo quer ouvir. Vozinha no Inter não é só um goleiro de 40 anos depois de uma Copa onde se consagrou com uma grande revelação. Ele é o símbolo de algo que o futebol esquece e precisa lembrar de vez em quando, que talento, luta e fé em si mesmo podem te levar de catar lixo até assinar um contrato milionário com uma cláusula especial para sua mãe. Que sonho não tem prazo de validade. Que 40 anos não é o fim da linha, é só um número que não define o que você pode alcançar se continuar acreditando. É isso que Vozinha representa, e é exatamente isso que o Inter Miami vai ter no elenco nas próximas 2 temporadas. Um goleiro capaz de segurar a bola aos 40 anos, dono de uma história que vale muito mais que qualquer campanha de marketing sofisticada que uma equipe de comunicação corporativa possa bolar. Cabo Verde, quase invisível antes dessa Copa, hoje tem uma coisa que nenhuma seleção do tamanho dela, com essa trajetória humilde, jamais tinha conseguido. Um goleiro na boca do mundo, uma classificação histórica para as oitavas e um confronto contra a Argentina. No dia 3 de julho, em Miami, vai rolar o duelo mais visto da fase por motivos que vão muito além do placar. O planeta inteiro vai estar de olho nesse jogo. E não falo só de torcedor, até gente que não acompanha esse esporte ficou sabendo do feito de Vozinha e do que Messi fez essa tarde em Tampa. Todo mundo vai procurar essa transmissão no dia 3 de julho, querendo ver o que acontece quando esses dois homens se cruzarem dentro de campo. Esse é o tipo de mágica única que só o futebol sabe produzir, quando o destino se alinha com a precisão que vimos essa mesma semana. Essa tarde em Tampa, Messi garantiu mais um capítulo para essa mágica, antes mesmo da bola rolar.